O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil, empatou 0-0 diante do Galo na Arena MRV e está fora da competição nacional. Tinha perdido o primeiro duelo no Morumbi por 1-0, empatou fora de casa e caiu na competição. O São Paulo mereceu sair da Copa do Brasil. Jogou até mais que o Galo no primeiro confronto, mas sem brilho, sem aquela eficiência, e diante do Atlético Mineiro, o São Paulo também não conseguiu fazer muita coisa em Belo Horizonte. Vamos começar pela escalação do Zubeldia, que hoje apresentou pelo menos uma grande novidade. O Alan Franco na vaga do Sabino não é nenhuma novidade, o Alan Franco já vinha sendo titular e apenas retornou e, aliás, fez um bom jogo, né? Uma estratégia difícil de dominar um dos principais jogadores da equipe do Atlético, o Hulk, sofreu mais no primeiro tempo, mas no segundo tempo fez um grande jogo. A outra novidade esteve no meio-campo o Lisieiro, porque o Bobadilla jogou pela data FIFA pela seleção paraguaia e praticamente não reunia condições de jogo do ponto de vista físico, porque ele jogou muito tempo na terça-feira contra a seleção brasileira. E no primeiro duelo pelo Paraguai, depois do jogo, ele reclamou de algumas dores na panturrilha, por isso ele não reunia condições de jogo para atuar hoje. Por isso a novidade foi o Lisieiro, que fez um bom jogo. Não fez um jogo ruim, não. Mas o São Paulo teve o tempo inteiro a posse de bola, mas uma posse de bola sem objetividade, sem conseguir agredir o adversário, sem conseguir fazer o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, trabalhar. Um São Paulo sem criatividade, sem profundidade, sem machucar a última linha adversária. Um São Paulo inofensivo. No primeiro tempo e sobretudo no segundo, ficou muito mais com a bola no segundo tempo e não conseguiu fazer absolutamente nada. E tem faltado criatividade ao meio-campo do São Paulo. A gente já discutiu isso várias vezes. Luiz Gustavo é um jogador experiente, que tem um poder de destruição muito importante, muito bom, ele é titular absoluto da posição. Hoje o Lisieiro foi novidade, repito, não fez um jogo ruim, mas falta criatividade ao meio-campo do São Paulo. O Luciano hoje jogou por dentro, o Lucas pelos lados, assim como o Wellington Rato, aliás, Lucas pela esquerda e o Wellington Rato pela direita no primeiro tempo, e eles inverteram no segundo. Mesmo assim, o São Paulo não conseguia fazer absolutamente nada. Ou bola esticada numa tentativa do Caleri brigando com os zagueiros adversários, mas sem machucar o goleiro. Sem profundidade, sem conseguir chegar na linha de fundo, fazer uma jogada para que o Caleri pudesse brigar lá em cima de cabeça. O Rafinha já é um jogador veterano, tem essa dificuldade de chegar na linha de fundo. O Wellington Rato é um canhoto pelo lado direito, também não vai dar essa profundidade pelo lado direito, pelo corredor direito. Pela esquerda, a mesma coisa, o Wellington passa muito pouco. E o Lucas, pé direito, também é um jogador que carrega a bola para o centro. Então o São Paulo fica sem jogadas pelos lados do campo, sem jogada de linha de fundo. Na segunda etapa, o time voltou da mesma forma e, mais uma vez, o Zubeldia demorou para mexer. Só fez a primeira alteração, ou as duas primeiras alterações, porque foram logo duas, depois dos 30 minutos do segundo tempo. Trocou o Wellington pelo Michel Araújo, e convenhamos, o Michel Araújo não consegue acrescentar muita coisa. E é um jogador improvisado na esquerda. Não conseguiu acrescentar absolutamente nada. O Eric até entrou bem pelo lado direito. Depois mais 3 alterações. Rodrigo Nestor, André Silva, Igor Vinícius pelo lado direito. Mesmo assim, o São Paulo, aí no finalzinho, tentando aquele sufoco para cima do adversário, mas sem nenhuma criatividade. O São Paulo precisa repensar o seu modelo de jogo. O Lucas definitivamente precisa jogar por dentro e não fez um grande jogo. O Lucas é um dos principais jogadores do time, jogou pouco tempo pelo Brasil na última terça-feira e tinha condições de jogo para atuar hoje. Mas também uma partida bastante apagada. Luciano, uma partida bastante regular, no máximo regular. O São Paulo precisa de criatividade. Esse nível de atuação fez com que o time caísse na Copa do Brasil. Esse nível de atuação não é o suficiente para o grande objetivo do clube, que é conquistar a Libertadores. Para passar do Botafogo com esse nível de atuação é muito difícil. São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, São Paulo perdeu para o Fluminense, foi para a data FIFA, treinou, recuperou o time do ponto de vista físico, deu tempo suficiente para determinar uma estratégia e treinar essa estratégia, e todo treinador reclama de tempo de trabalho. E hoje, diante do Atlético Mineiro, o São Paulo foi inofensivo. Quais as grandes chances que o São Paulo criou no jogo? Quais as grandes defesas que o Everson fez no jogo? Quais as grandes jogadas do São Paulo? Pobre. Um São Paulo pobre. Com esse nível de atuação, dificilmente vai continuar na Libertadores. O São Paulo nunca almejou o título do Campeonato Brasileiro. Pensava muito mais nas Copas. Caiu na Copa do Brasil. E agora vai para o confronto diante do Botafogo no meio da próxima semana pela competição internacional. Dá para mexer e mexer bastante. Ok, optar pelo Lisieiro. Repito, fez um bom jogo. E o Marcos Antônio? Assim que o Alisson se machucou, o São Paulo fez de tudo para trazer um jogador para essa função, trouxe o Marcos Antônio, que chegou a ser bastante elogiado pela comissão técnica, hoje estava à disposição no banco de reservas, outro jogador que não foi aproveitado. William Gomes entrou muito bem contra o Vitória, foi um dos melhores jogadores, também no jogo ruim que o São Paulo fez diante do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Hoje poderia ganhar uma oportunidade, o São Paulo precisava de jogadores mais agressivos, jogadores que pudessem criar situações de gol, e absolutamente nada. Repito, o São Paulo caiu de produção e com esse nível de atuação
dificilmente vai seguir na Libertadores, que é o grande objetivo do clube. Na Copa do Brasil, mereceu ser eliminado. Rapaziada, esse aí foi complicado, né? Esse jogo de ontem aí do São Paulo contra o Atlético Mineiro. Um jogo aí em que o São Paulo poderia dar mais de si, né? Acabou deixando o Atlético Mineiro segurar a pressão. Complicado. Isso é um fato, complicado. A preocupação era essa, de o Galo se segurar, se recuar aí. O São Paulo foi até melhor na parte do primeiro tempo, depois o Galo segurou pressão pra caramba. E o São Paulo não conseguiu fazer o gol, cara. Nem se ganhasse de 1-0 para levar pros pênaltis, fazer igual o Vasco fez, entendeu? Ia pros pênaltis, jogava pressão pro time da casa, entende? O São Paulo tinha que fazer a mesma coisa que o Vasco fez, jogar pressão pro time da casa. Conseguiu o gol, era só isso. Agora foi lamentável, porque empatou lá e perdeu dentro de casa. Isso aí que é o complicado. Dava para ganhar em casa, fazer o dever de casa, e deixou o Atlético Mineiro avançar. Infelizmente, é o que acontece. Enfim, levantar a cabeça, a gente agora focar na Libertadores para vencer o Botafogo aí, chegar às semifinais e consequentemente na final. E pro ano que vem a gente tá aí disputando o bi da Copa do Brasil. Então é esse. O vídeo foi esse, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar like, se inscreva também nesse canal, deixe seu comentário aí. Valeu? Ative o sininho de notificação caso não é inscrito. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.